A gente hoje está com a doutora Priscila Papacílio, neurologista, especialista em dor de cabeça, que vai falar para a gente sobre medicações na enxaqueca, tá? Então fique aí com a gente, que vocês vão gostar bastante, que eu falo que é o ponto fraco do fisioterapeuta, e para quem também não é fisioterapeuta que estiver aqui, quiser aprender com a Priscila, tá? Fiquem com a gente. Cadu, grande Cadu. Legal Tudo falar bem. para o pessoal, né, Samuel, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto lá no HC por um Sim, com certeza. tempo. E Com estávamos certeza. lá no ambulatório de cefaleia e é um aprendizado muito legal, assim, ter um Entendo. serviço multidisciplinar, né? Então a gente era uma equipe grande lá de neurologistas, de fisioterapeuta, dentista, psicólogo, e é enriquecedor para todo mundo, porque a gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente, e Com é uma certeza. E aí, oportunidade única, né? para você comentar, assim que você já se apresentasse para o pessoal, eu queria que você contasse um pouquinho também rapidamente a tua história e para o pessoal te conhecer também, né? Eu acho que a gente já pode começar, né, Priscila? Já deu uns 2, 3 minutinhos, o pessoal vai entrando. Pode ser? O O que você pessoal vai acha? chegando. Pode ser sim. Pode. Bom, tem muita gente Pessoal, aqui então, que eu vi que me conhece já, né? Pode falar, Samuel. legal. Pessoal, então a gente já vai começar, tá? Porque o Instagram dá 1 hora para a gente e a gente tem muita coisa para discutir. Obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite a todos. Como eu disse, hoje a gente está com uma convidada especial, Priscila Papacílio, neurologista, especialista em dor de cabeça, uma colega minha que o HC me deu, né? E eu queria que também você se apresentasse, Priscila. A gente vai falar hoje sobre a Priscila vai falar hoje sobre medicações na enxaqueca, que eu falo que é um ponto fraco do fisioterapeuta. Né? Eu brinco muito assim, que na hora que você está avaliando um paciente com dor de cabeça, o neurologista te encaminhou e ele começa a falar as medicações para você não ficar com cara de paisagem, né? É importante você saber Sim, o que ele está tomando, por que ele está tomando, por que subiu a dose. Eu digo sempre, quanto mais conhecimento, você não vai prescrever, mas quanto mais conhecimento você tiver, melhor teu tratamento melhor tua relação com os outros profissionais, melhor tua relação com o neurologista. Beleza? Então, Priscila, obrigado por você estar aqui com a gente. E eu eu que queria que você agradeço. se apresentasse rapidamente. Tá bom. Para quem não sabe, então, eu sou neurologista especialista em dor de cabeça. Eu tive uma formação aqui no HC de Ribeirão, né? Eu fiz 3 anos de neurologia e depois eu fiz um 4 ano opcional de residência em dor, que é uma residência que a gente passa em diversas áreas, né? Não só na parte de dor de cabeça, mas em dores neuropáticas como um todo. Então, eu tive a oportunidade de fazer estágio com o pessoal da ortopedia, da neurocirurgia, da fisiatria, cuidados paliativos, anestésio, enfim. É um ano bastante enriquecedor aí que a gente acaba ganhando uma experiência assim legal para tratar pacientes com dores crônicas de uma forma geral. E aí eu sempre fui apaixonada pela área da cefaleia, então acabei que me enveredei aí por esse caminho de tratar mais os pacientes com cefaleia e hoje 95% do meu público são pacientes com cefaleias crônicas e principalmente enxaqueca, né, por assim dizer, tá? Legal. A Priscila estava falando mais cedo, a gente se conheceu no HC, eu também falo que eu sou um antes do HC, depois do HC, a gente teve a oportunidade de se conhecer lá, eu aprendi muito, gostaria de estar lá ainda, mas por questões profissionais não dá, e foi um grande aprendizado conhecer a Priscila lá na época que eu fazia o meu mestrado e a gente frequentava o ambulatório de cefaleias. Priscila, então, vamos começar então falar rapidamente sobre o que é enxaqueca, embora tenha alguns fisioterapeutas aqui que já acompanham, já sabem, mas tem gente que está entrando aqui pela primeira vez, e também para a gente, vamos dizer assim, para nivelar, né, para a gente começar do número 1, Uhum. rapidamente, o que é enxaqueca? Né? Às vezes as pessoas confundem, né, entre outras dores de Uhum. cabeça. O que é enxaqueca? Enxaqueca, ela é uma doença genética. Eu acho que esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro, né? Porque as pessoas confundem muito as causas da enxaqueca e a gente tem que entender que isso é genético. E lembrar que genético não é sinônimo de hereditário, apesar de que muitas vezes tem uma história de hereditariedade bem clara quando a gente vai fazer a anamnese do paciente. Então, a gente pode definir enxaqueca como um estado inflamatório, né? Tanto do tecido cerebral, né, da parte
neuronal, vamos dizer assim, quanto da parte vascular, e que se apresenta para a gente dentro de um quadro clínico que é um espectro, na verdade, né? Desde aquele paciente que tem crises muito esporádicas, né, com gatilhos muito bem definidos, que só tem dores de cabeça quando abusa realmente de alguma coisa da rotina dele, quanto aquele paciente que tem dores praticamente diárias, né, dores crônicas e diárias. E a enxaqueca, ela tem características clínicas muito específicas, né? A gente bate o olho na história do paciente e a gente consegue identificar que aquilo é enxaqueca. Então, dor unilateral, que pode ser de lado variável, não necessariamente tem que ser sempre do mesmo lado, com característica predominantemente pulsátil, né? Uma dor mais latejante, que tem uma duração geralmente entre 4 até 72 horas aí, se você não trata adequadamente, né? Se o paciente não toma medicamento para dor, ou se ele toma, mas o medicamento acaba não fazendo efeito, ela pode durar até 72 horas, e que piora bastante com o esforço físico. Então, isso é uma coisa que marca muito. O paciente fala, olha, se eu pego um peso, se eu subo numa escada, se eu faço um esforço um pouquinho maior, eu sinto a minha cabeça, né, piorar, latejar cada vez mais. E geralmente a enxaqueca vem com sintomas associados. Então, ou o paciente queixa pra gente que ele tem foto e fonofobia, ou seja, ele tem aquela aversão à luz, aversão a barulho, não está no critério diagnóstico, mas aversão a cheiro também é muito comum, né? Os pacientes não toleram muito o cheiro de perfume, de tinta de parede, né? Ou então o paciente fica nauseado e pode até vomitar. Então, esses seriam sintomas associados aí que marcam bem assim, o quadro clínico. E qualquer paciente que você pegar para conversar, você vai ver que você consegue identificar a maioria dessas características aí da dor dele. Então, é uma doença genética, esse é o primeiro ponto. E aí, o que acho que é o fator de confusão, assim, é que a enxaqueca tem muito gatilho relacionado ao dia a dia do paciente mesmo, a rotina. Então, pode ter gatilho alimentar, né? Aqueles clássicos, chocolate, vinho tinto, os queijos mais gordurosos, os embutidos, né? Salame, mortadela, enfim. Pode ter o gatilho relacionado ao padrão de sono, então aquele paciente que tem mais privação de sono acaba sentindo mais crises de enxaqueca. Tem o gatilho emocional, que esse é o que eu mais vejo o pessoal aí fazer confusão, né? A minha enxaqueca é emocional. Não é que a sua enxaqueca é emocional. A sua enxaqueca, ela é genética, mas você tem um gatilho emocional, às vezes, muito importante, relacionado à ansiedade, aos transtornos de humor, né? E para as mulheres, o gatilho hormonal, né? Então, mulher sofre muito mais com enxaqueca do que homem, justamente por causa da questão hormonal, né? 4 vezes mais, em média, aí, vamos dizer, é mais comum a enxaqueca em mulher do que em homem. Tá ótimo. Ô, Priscila, uma coisa que eu acho que vale a pena salientar, né, da tua explicação, é que o diagnóstico é essencialmente clínico, né? Como você disse, né? Você não precisa de exames de imagem, a não ser que você tiver com alguma dúvida, alguma coisa assim, mas o diagnóstico de enxaqueca é clínico. Ela tem características, sinais e sintomas que na clínica se pega, né? Exatamente. Se você faz uma anamnese bem feita, você faz um exame físico neurológico, você não encontra nada de alterado ali, não há necessidade de você prosseguir a investigação com exame complementar, a não ser que você esteja realmente em dúvida e queira descartar outra causa, né? Então, é muito comum a gente ver paciente que chega e fala assim, ai, eu fiz uma ressonância, eu fiz uma tomografia e deu enxaqueca. Não, gente, não deu enxaqueca, né? Provavelmente o exame não deu nada e por isso o médico chegou à conclusão, né, baseado na história do paciente, que aquilo era enxaqueca. Mas não há necessidade. Se a história é típica e se não tem nenhum daqueles sinais de alerta que você postou, né, agora esses dias, né, dos sinais, dos red flags, né, que a gente fala, dos sinais de alerta, não tem necessidade de prosseguir a investigação, não. Você já dá início ao tratamento. Certo. Uma outra característica também que eu acho legal a gente comentar é que a osmofobia, né, essa hipersensibilidade ao odor, a cheiro, ela não está na classificação, né? Eu acho interessante, isso é uma pergunta que eu ainda me faço, né? A foto e fono, claro, é característica e tal, mas muitos pacientes
se queixam, né, Priscila? Com certeza você vê muito isso no seu Muito. consultório. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Por que será que isso... É uma dúvida que eu sempre quis te perguntar também. Por que Aham. você acha que a Osmo ainda não foi, não está dentro da classificação, alguma coisa assim? Não tá, não tem um motivo específico, Não assim, tem, mas né? são dois sintomas, assim, que na minha prática clínica eu vejo, eu perguntando ativamente, assim, para os pacientes, praticamente todos referem. Osmofobia, que não está na classificação, e É. tontura, sensação de vertigem, né? Então, o paciente com enxaqueca, ele tem muito essa questão da tontura, da vertigem, da sensação de desequilíbrio, e em algum momento da doença, você encontra esses dois sintomas. Pode ser que não esteja presente sempre, em todas as crises, mas se você puxa isso ativamente com o paciente, você encontra esses dois sintomas. E o paciente com enxaqueca, ele é uma pessoa hipersensível, né? Então eu brinco com os pacientes, eu falo assim, tudo se transforma em dor. Você, né, olha para o farol de um carro, aquela luz muito forte, aquilo vira dor de cabeça na hora. Sente um cheiro muito forte, dor de cabeça. Barulho, som alto, paciente é intolerante, dor de cabeça. Come alguma coisa que não caiu muito bem, dor de cabeça. Por quê? Porque é um paciente hipersensível. Qualquer estímulo excessivo é capaz de se transformar, né, entre aspas, em dor de cabeça para aquele paciente que já tem um cérebro predisposto, né? Já é uma predisposição ali para esses gatilhos de dor. Ô, Priscila, acho que é legal também falar para eles a divisão básica também que a gente tem, né, em migrânia com aura e sem aura. A aura é muito característica da enxaqueca. Assim, em Uhum. poucas palavras, simplificadamente, resumidamente, o que é a aura? Como é que a gente poderia definir a aura da enxaqueca? A aura, ela é um sintoma neurológico que caracteristicamente ele é transitório, tá? Então, para a gente poder falar que o paciente tem aura, ele tem que ser uma coisa que começa, aumenta gradualmente e termina. Então, a aura mais comum que a gente vê é a aura visual. E aí tem vários tipos. Tem pacientes que veem pontinhos brilhantes, parecendo mosquinhas pretas. Tem paciente que vê uma mancha preta bem no centro da visão. Tem paciente que realmente perde ali metade do campo visual, ou vê rainhos, ou vê como se fosse uma luz crescendo no centro da visão. Mas migrânia e enxaqueca é sinônimo. Migrânia e enxaqueca são sinônimos, né? Migrânia é o nome científico, enxaqueca é o nome popular, vamos dizer assim, né? Ô, Priscila, desculpa te interromper rapidinho. Uhum. Tem algumas perguntas aparecendo, pessoal. A gente tem umas perguntas que a gente queria falar para perguntar, fazer para a Priscila. Assim que a gente fizer essas perguntas, a gente vai ler essas perguntas e ela vai responder, tá bom? A gente não está, a Perfeito, gente tá vendo as perguntas, mas já já a gente responde. perfeito, Pode perfeito. continuar, perdão. Então, assim, tem pacientes que têm enxaqueca com essa aura, né? Com o sintoma de aura. O visual é o mais comum, mas existem outros. Mas a grande maioria dos pacientes não tem aura, né? Então, se a gente for pensar numa proporção, assim, de cada 10 pessoas que têm enxaqueca, duas, mais ou menos, vão ter algum sintoma de aura. E mesmo aquelas que têm a aura, não é toda crise, não. Então, geralmente, o que que acontece? A aura, ela vem como se fosse um aviso, um sinal, ó, a enxaqueca tá chegando. Então a pessoa começa ali, vê os pontinhos brilhando, ou as mosquinhas, enfim, alguma coisa visual começa a mudar. Geralmente os pacientes ficam bem assustados, assim, principalmente aqueles que, né, não estão acostumados ainda com o sintoma da aura, muitas vezes é confundido até com AVC. Então ele começa ali, vê uns pontinhos, isso vai piorando ao longo de alguns minutos. A gente considera que tem que durar no mínimo 5 minutos para ser uma aura. E aí, dali a pouco, 10, 15, 20 minutos, dor de cabeça. Começa, né, os sintomas clássicos. Dor de cabeça, latejante, pulsátil, de forte intensidade. E a aura, ela pode durar até 1 hora. Então, é bastante angustiante. Os pacientes, eles ficam realmente amedrontados, assim, por causa da aura, porque, né, fica vendo ali aquelas coisas, realmente, para quem não conhece, mesmo para os pacientes que estão acostumados a ter aura, eles se sentem angustiados, assim, eles ficam incomodados de estar com aquela coisa na visão. Tem paciente que perde a visão mesmo e fica ali 20, 30 minutos sem conseguir enxergar praticamente nada, né? E a gente, por experiência, a gente sabe que paciente que tem enxaqueca com aura é um pouquinho mais difícil de tratar
do que o paciente que não tem aura. Então, por sorte, graças a Deus, a aura não é tão comum assim, né? Não é predominante dentro dos pacientes com enxaqueca. Tá ótimo, perfeito. Agora, vindo mais para o tema que a gente queria falar, né? Agora que a gente já, vamos dizer assim, fez a introdução, né? O que é enxaqueca, né? Uhum. A gente tem medicações específicas, né? Existem medicações que são direcionadas para migrânia, para enxaqueca, né? Uhum. E basicamente, Priscila, a gente tem as medicações preventivas, profiláticas e as de tratamento da crise ali, né? Sim. Eu queria que você comentasse para mim o que é uma medicação profilática para enxaqueca, o que é uma medicação para o tratamento da crise e as medicações comuns. Por que eu falo isso? Porque na hora, por exemplo, da avaliação do fisioterapeuta, vamos supor, você vai explicar isso, às vezes o paciente fala, eu tomava topiramato e agora eu parei, que é uma medicação conhecida, extremamente utilizada, né? E é interessante, é importante o fisioterapeuta saber, né? Sim. Naquele histórico do paciente. Então, o que é o profilático, o que é tratamento de crise, e depois as medicações mais comuns de cada uma, o efeito de cada uma, resumidamente. Tá. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? A enxaqueca, ela é extremamente incapacitante, né? Então, o paciente, naquele dia que ele tem uma crise de enxaqueca, ele perde o dia de trabalho, se for um estudante, ele perde o dia de estudo. Realmente é uma doença que, geralmente, os pacientes eles têm que parar tudo que eles estão fazendo e deitar, ficar quietinho ali no quarto escuro, porque realmente ela incapacita mesmo. Então, se a gente pensar desse ponto de vista, concorda que um paciente que começa a ter isso com muita frequência, ele começa a ter prejuízos realmente no dia a dia dele e até prejuízo financeiro mesmo, né? Imagina uma pessoa que trabalha por conta ou que fica, né, tendo que faltar do emprego. Então, a gente leva muito isso em consideração na hora de escolher um tratamento para um paciente. Então, aquele paciente que tem crises muito esporádicas, né, de vez em quando, geralmente a gente usa um número mágico, assim, de até 3 vezes no mês, a gente pode usar medicações ali apenas no momento da crise, medicações para socorro realmente, né? Um analgésico comum, um anti-inflamatório, né? Daqui a pouco eu falo mais aí sobre as classes de medicamentos. Mas seriam medicamentos ali de resgate, vamos colocar assim, né? Você toma na hora da dor e passou a dor, você suspende e aí não precisa tomar mais. Agora, os pacientes que começam a ter crises muito frequentes, então, 3 vezes por mês, 4 vezes por mês, né, que já daria uma média aí de 1 vez por semana, e, né, principalmente os pacientes que têm enxaqueca crônica, a gente considera enxaqueca crônica aquele paciente que tem mais do que 15 dias de dor no mês, quer dizer, extremamente incapacitante, ele passa metade do mês ou mais com dor de cabeça. Então, esses pacientes, eles merecem um tratamento preventivo, um tratamento profilático, que é uma medicação que ele vai tomar todos os dias, independente de ter dor ou não, ele vai tomar com hora marcada, né? E a ideia é que essa medicação, ela faça 3 coisas, basicamente. Primeiro, ela começa a diminuir a frequência dessa dor, então ela começa a tentar espaçar mais as dores de cabeça. Segundo, ela começa a diminuir a intensidade dessa dor. Então, quando a dor de cabeça vier, ela vai vir menos intensa, vai vir um pouquinho mais branda, vamos dizer assim. E o terceiro ponto é facilitar a ação do medicamento de resgate. Então, quando o paciente faz um tratamento preventivo, ele está em um tratamento preventivo, na hora que ele tem, eventualmente, uma crise, ele percebe que, na hora que ele toma a medicação de resgate, faz mais efeito, vamos dizer assim, mais rápido, né? A crise termina um pouquinho mais rápido. Então, a gente considera um padrão assim de sucesso, vamos dizer assim, né? O paciente, iniciamos um tratamento lá preventivo com alguma das medicações, se ele tiver uma melhora de 50%, né? Conseguir diminuir 50% na intensidade da dor ou na frequência, já consideramos sucesso. E a gente sabe que dá para melhorar mais do que isso. A enxaqueca não tem cura ainda, infelizmente, não tem nenhuma medicação que a gente possa usar para zerar completamente as crises, mas a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes, aí 70%, 80% de melhora, com certeza dá para chegar. Uma frase que você fala bastante, que eu vejo sempre, e eu gosto bastante, que define bem, né? A enxaqueca ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Tem tratamento. Ela tem tratamento. E o tratamento é justamente para isso, para você melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Para você
diminuir esses dias perdidos aí, né, para você minimizar o impacto que isso traz na vida, né? Eu brinco com os pacientes, eu já tive, né? De vez em quando eu tenho umas crises de enxaqueca, mas já foi pior, hoje em dia eu tô controlada. E eu brinco, né? Eu falo enxaqueca, só quem tem sabe. E é verdade, porque é completamente diferente de qualquer outro tipo de dor de cabeça que alguém possa vir a ter, tá? Priscila, é uma coisa que eu acho legal salientar, que você deve às vezes pegar isso, eu lembro muito do HC e até pacientes da clínica, que eles confundem, né? Ou eles esquecem a questão da medicação preventiva, eles acabam tomando quando querem, às vezes o paciente começa a tomar errado, ele começa a tomar o preventivo como, vamos dizer assim, um abortivo, ele quer tirar a crise, né? E aí você Exatamente. fala, não, volta no seu neurologista, porque está errado. Essa medicação não é para crise, não vai passar. E aí ele fica pé da vida, às vezes, porque não está passando, você está tomando errado. Eu acho que isso é legal comentar também, né? Sim, e é uma questão muito assim, da gente perder um tempo, mas na verdade você não está perdendo, você está ganhando, né? Na consulta para explicar o objetivo daquele tratamento. Então, falando aí, né, rapidamente dos preventivos, hoje a Vamos gente lá. tem basicamente quatro classes, vamos dizer, aí, de preventivos mais comumente usados, né? Então a gente pode usar antidepressivos, né? Existem algumas classes de antidepressivos que são aqueles tricíclicos ou os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, que podem ser usados, que agem na dor. Isso é uma coisa que causa muito confusão, porque o paciente fala assim, mas eu vou tomar antidepressivo, mas eu não estou com depressão. Mas a gente sabe disso, né, obviamente, só que a gente sabe que eles atuam em mecanismos da dor, então, com resposta muito boa, inclusive, né? Então, essa questão de modular a serotonina, modular a noradrenalina, modular a dopamina, ajuda muito na dor. E claro que o paciente que estiver com depressão vai se beneficiar duplamente aí pelo tratamento com antidepressivos. Então, antidepressivo é uma das possibilidades de tratamento preventivo. A outra possibilidade é com anticonvulsivantes, né? Tipo topiramato e ácido valproico são os mais comuns aí utilizados. Antihipertensivos também podem ser utilizados para tratar enxaqueca, que são os medicamentos, basicamente os beta-bloqueadores, né, que a gente usa, são remédios muito usados para controle de frequência cardíaca, controle de pressão. O propanolol entra nessa classe, né? Propranolol, metoprolol, atenolol, todos esses. E bloqueadores de canais de cálcio também, como por exemplo o verapamil, o nimodipino. Então, são medicamentos usados. Aí, agora, né, temos aí a classe dos novos medicamentos, que está um Legal. alvoroço aí, né, que É. a gente está falando muito sobre eles, porque chegaram no Brasil agora no comecinho de 2020, que são medicamentos injetáveis que agem contra uma substância que chama CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Então, ele é muito específico, né? Ele foi desenvolvido para enxaqueca. Todos esses outros remédios que eu falei até agora, foi meio que ao acaso, assim, descobriu, né? O paciente estava lá tratando alguma outra patologia e, de repente, perceberam que ele melhorava da enxaqueca e foram estudar e acabamos pegando aí emprestado, né? De outras doenças. E dessa vez, não. Dessa vez foi realmente direcionado para estudos com enxaqueca e desenvolvidos para isso. Então, esses novos medicamentos, eles são injetáveis, com uma resolutividade bem legal, assim, com um nível de eficiência bom, e com pouquíssimos efeitos colaterais. Então, por isso que está se falando. E quando a gente fala especificamente de enxaqueca crônica, Samuel, que é aquela definição, né, que eu tinha falado agora há pouco, de pelo menos mais do que 15 dias de dor por mês, a gente ainda tem a possibilidade de fazer um tratamento com toxina botulínica, tá? Então, Legal. é um tratamento bem interessante porque o paciente ele recebe aplicação em pontos específicos, existe um protocolo desenvolvido para enxaqueca e a cada 3 meses ele faz essa aplicação e ele não tem necessidade de ficar tomando medicamento diariamente, que acaba sendo um pouco de inconveniente. Então, se o teu paciente entende o motivo, né, pelo qual ele está tomando qualquer uma dessas classes de medicamentos, ou seja, o antidepressivo, ou o anticonvulsivante, ou o antihipertensivo, se você para realmente para explicar para ele
que isso é um efeito preventivo, que ele precisa tomar todos os dias, que é independente da presença de dor naquele dia ou não, que o objetivo é de médio a longo prazo, aí a gente minimiza um pouco a ocorrência dessa confusão aí que eles fazem de tomar só na hora que está com dor. E claro, ele tem que ter opções também ali de resgate, né, para a hora da dor, porque a gente sabe, mesmo fazendo um tratamento preventivo, por melhor que seja a resposta, né, 70, 80% aí de resposta, que é o que a gente geralmente consegue com os tratamentos, eventualmente ele vai ter crises, não tem jeito, né? Um dia que às vezes abusa um pouquinho, come fora, come alguma coisa muito diferente, uma noite mal dormida, um dia que passou mais estresse, enfim, né? Tem os gatilhos ali e eventualmente ele vai ter dor, então ele tem que ter ali opções para tomar no momento da crise. Aí depois, se você quiser, eu falo um pouquinho mais sobre essas opções, quais são. Tá. Priscila, antes da gente falar das opções, eu queria só que você comentasse bem rapidamente, porque muitos têm dúvida, muitos fisioterapeutas têm dúvida, pacientes também, mas no caso a gente está falando dos fisioterapeutas, em relação à toxina botulínica, né? É porque lá atrás a toxina botulínica ela não foi desenvolvida para enxaqueca, como você mesmo disse, Sim. né? Simplificadamente, qual é a ideia da toxina botulínica para esses pacientes com migrânia, com enxaqueca? O que ela causa, o que ela faz? A toxina botulínica, ela foi também, né, descoberta ao acaso aí que tratava a enxaqueca. E diferente do que muita gente pensa, o Botox classicamente ele é usado para tratar, né, estética, rugas, porque ele causa uma paralisia muscular, vamos dizer assim. Mas no caso da enxaqueca, a melhora da dor ela não tem nada a ver com essa questão muscular, tá? Não tem absolutamente. Tanto é que se fosse para dor muscular, vamos pensar assim, ela seria usada para cefaleia tensional. E não é o caso, né? Então, no caso da enxaqueca, a gente sabe que o Botox, a toxina botulínica, ela impede a liberação de uma substância, que é a substância P, né? P de pain, dor, em inglês. Ela impede a liberação dessa substância lá na terminação nervosa. Então, quando você aplica a toxina botulínica nos pontos específicos desenvolvidos nesse protocolo da enxaqueca, a gente sabe que a toxina ela tem a capacidade de penetrar nas terminações nervosas, ela caminha ali pelo nervo, ela faz um caminho retrógrado ali pelo nervo, e quando ela chega lá na raiz, vamos dizer assim, ela impede a liberação dessa substância. Então, o mecanismo dela, ele não é muscular, ele é neural realmente. E tem uma eficácia fantástica, assim, né? Eu trato muitos pacientes com toxina e realmente eles melhoram bastante mesmo. Muito legal. Bom, então a gente falou das medicações aí para controle, medicações de uso contínuo, só que como a Priscila falou, o paciente mesmo fazendo o tratamento corretamente, com a medicação de uso contínuo, ele pode ter crises, né? E aí precisa de medicações para tratar, para abortar essa crise, né? E quais são essas medicações, Priscila? As mais comuns, né? A gente pode usar diversas medicações. Então, tudo depende da intensidade da dor, né? A gente precisa ensinar o nosso paciente a identificar quão forte é a dor dele, tá? Então, eu gosto de classificar da seguinte maneira: dor fraca, dor moderada e dor forte. O que é uma dor fraca? Uma dor fraca é aquela dor que tá ali, tá te incomodando, mas não tá te atrapalhando em nada. Você consegue continuar tudo o que você tá fazendo. Se você estiver trabalhando, você consegue continuar trabalhando. Se você estiver estudando, você consegue continuar lendo, enfim. Dor moderada é aquela dor que você já percebe que começou a te atrapalhar, vamos dizer assim, né? Você já não tá rendendo mais tanto ali no teu estudo, na tua leitura ou no teu trabalho. E a dor forte é realmente aquela dor que te incapacita. Você tem que parar tudo que você estiver fazendo e, né, como eu falei agora há pouco, ir lá, deitar no quarto escuro, ficar quietinho até essa dor melhorar. Então, sabendo disso, o paciente vai conseguir escolher a medicação que ele deve tomar no momento da dor. Então, para dores fracas e dores moderadas, geralmente os analgésicos e os anti-inflamatórios, eles dão conta, tá? Analgésicos comuns, dipirona, paracetamol, o próprio ibuprofeno, que tem um pouquinho de efeito analgésico e um pouquinho de efeito anti-inflamatório, né? São medicações aí indicadas para dores fracas até moderadas, vamos dizer assim, né? Já para dores de moderada,
a forte intensidade, a gente já tem medicações um pouquinho mais específicas, que são ou os ergotamínicos, tá? Ergotamínico puro a gente não encontra no Brasil, os mais comuns, o nome comercial é Cefalium e Cefalive, mas eles estão geralmente misturados com analgésico e com antiemético, porque o paciente com enxaqueca nauseia muito, né? Então, geralmente, eles já põem essas fórmulas misturadas. Eu, particularmente, não gosto muito porque vem cafeína junto e tem uma questão ali que o paciente tomar demais acaba fazendo um efeito indesejado. E temos também a opção dos triptanos. Então, nome comerciais aí, Sumax, Naramig, Maxalt, são triptanos que são medicamentos já mais específicos para enxaqueca, eles agem lá num receptorzinho de serotonina no cérebro do paciente e conseguem abortar essas crises mais fortes. Priscila, perdão. Não, pode falar. Acho que talvez você fosse perguntar o que eu ia falar. Dos triptanos, né? Porque o triptano não é uma medicação para você ficar usando continuamente, né? Ela não é uma medicação de uso contínuo. Então, você acaba, em muitos pacientes que acabam tomando um Sumax, por exemplo, abusam, que a nossa próxima pergunta é abusam, né? E, na verdade, ele está tomando errado. Às vezes ele toma um exemplo, um topiramato, achando que na hora da crise está errado, ele acaba tomando um triptano como se fosse uma coisa contínua. Contínua, né? Exatamente. Eles fazem essa confusão mesmo. E eu brinco com os pacientes, né? Eu falo assim, o Sumax, ele só vem 2 comprimidos na caixa e ele é caro mesmo, que é para justamente o paciente não ficar tomando demais, né? Então, o limite aí seriam no máximo 2 comprimidos por semana, o ideal, tá? Os triptanos, eles têm uma questão vascular envolvida, assim, bem importante. Então, pacientes com histórico de infarto, angina, dor no peito, ou pacientes que tenham pressão alta que não está bem controlada, eles precisam evitar os triptanos, porque existe realmente um efeito vascular aí importante e pode trazer consequências cardíacas para esses pacientes. Cardíacos e cerebrovasculares também, né? Priscila, tem uma questão dos triptanos que até é um questionamento meu, porque a gente tem a classe dos triptanos, né? E dentro da classe dos triptanos, a gente tem o sumatriptano, risatriptano. Existem algumas medicações da classe dos triptanos aqui no Brasil, que tem nos Estados Unidos, por exemplo, e não chegou no Brasil, hoje está muito igual. Não, tem alguns ainda. Nos Estados Unidos, nós temos, se eu não me engano, são 7 triptanos disponíveis nos Estados Unidos, tá? E aqui no Brasil nós só temos 4 classes. Tem o sumatriptano, que é o mais comum, o naratriptano, o risatriptano e o zomitriptano, se eu não me engano. Acho que eu tô confundindo o nome, mas se eu não me engano é isso, tá? Temos 4, mas os mais comuns é o sumatriptano e o naratriptano, que são os mais usados, né? Eles têm uma diferencinha, assim, pequena entre eles. Os pacientes que estão acostumados a usar, eles percebem isso, né? O sumatriptano, ele faz efeito mais rápido, né? Então, você toma ali em torno de 20, no máximo 30 minutos, ele já está começando a melhorar a dor. Só que ele também acaba o efeito mais rápido. Então, ele dura ali 6, 8 horas no máximo, tá? O efeito dele. Tem a apresentação nasal, que o paciente pode espirrar um sprayzinho nasal. Esse faz efeito bem rápido, aí 15, 20 minutos. E tem também a injeçãozinha subcutânea, que é mais rápida ainda, do sumatriptano. Já o naratriptano, ele demora um pouquinho mais para começar a fazer efeito, tá? 40, 50 minutos aí para ele iniciar o efeito dele. Então, às vezes, os pacientes, né, não ficam tão satisfeitos por causa disso. Só que também, em compensação, ele dura mais tempo. Então, em torno de 12 horas aí o efeito dele para você precisar tomar uma segunda dose, né? Se for necessário. Priscila, eu queria só adicionar uma pergunta, que é uma coisa que também você comenta bastante. Aliás, pessoal, quem está aqui, depois começa a seguir a Priscila, @doutora Priscila Papacidro. Ela ensina muito sobre dor de cabeça, muito sobre enxaqueca. Tá? A gente aprende muito com ela no Instagram também, então não deixem de seguir a Priscila. Você fala também, Priscila, sobre essa confusão, às vezes, que o paciente está com tanta dor, ele está no meio de uma crise, e ele procura um pronto atendimento, um pronto-socorro, e muitas vezes você também diz, olha, calma lá, se você está com a crise, você
você tem as medicações corretas para utilizar, você passou pelo neurologista que está te acompanhando em relação a isso, o ideal é que você não vá. Então, eu queria que você explicasse para eles, né, por que é que, na maioria dos casos, não é ideal que o paciente com migrânia, numa crise, não procure, né? Porque é ideal que ele não procure. Qual é o raciocínio por trás disso? Isso é uma coisa que eu falo lá para os meus pacientes dentro do consultório. Eu falo, É. o pronto-socorro é o pior lugar para se estar com enxaqueca, tá? Primeiro porque enxaqueca, apesar de ser incapacitante, como eu falei, ela não é considerada uma emergência médica, então você não vai passar na frente de ninguém. Se tiver fila, você vai ficar lá esperando na fila um tempão, né? Segundo que ele tem todos os estímulos que a gente pede para evitar, né? É barulhento, tem um monte de luz lá, você vai deitar lá na maca e vai ficar aquela luz lá te incomodando direto no seu olho, né? Um monte de cheiro forte, pronto-socorro, tem aqueles cheiros característicos de remédio, né? Então, é um lugar péssimo, tá? Tudo que Tem a gente fica junto, né? tudo que não deve. Exatamente. Então, eu falo para os pacientes, é lógico que se você tiver, por exemplo, vomitando, né, não vai parar o remédio no teu estômago, você não vai conseguir se tratar em casa. Então, nessa situação, acaba que você vai ter que ir para o pronto atendimento para, pelo menos, tomar alguma coisa para parar o vômito e aí depois você conseguir tomar o comprimido em casa. Mas fora isso, eu não indico. Eu acho que vale mais a pena a gente deixar opções, né, o paciente realmente ter opções de tratamento, a gente orientar o paciente, como eu falei, né, para ele aprender a identificar as características da dor dele, e aí ele mesmo vai saber, dentro daquelas opções que você deu, olha, minha dor agora é uma dor fraca, eu posso tomar tal remédio, e aí se a intensidade piorar, eu tomo tal coisa. Eu gosto de deixar sempre uma opção ali para o estômago, porque às vezes se ele já fica nauseado logo que começa a crise de enxaqueca, ele já toma alguma coisa para o estômago e acaba evitando, às vezes, de progredir isso para um vômito mesmo, né? Que depois é mais difícil de tratar. Então, se o paciente está orientado, se a gente conversa, se a gente explica bem e ele tem essas opções bem definidas, a gente consegue evitar aí ao máximo que ele vá ao pronto-socorro, né? Em épocas de coronavírus não é para ir de jeito nenhum, né? Exato, ele tem, é o que eu falo, né? Ele tem mais chance de piorar indo no pronto atendimento numa crise do que melhorar. Exatamente. Né? E na verdade, Samuel, é assim, ó, tudo que eles vão aplicar lá, tudo não, né, que não tem tantas opções assim, mas o que eles forem aplicar lá, endovenoso ou intramuscular, são todos medicamentos que você pode tomar em casa, tá? Então não tem nada diferente, nada milagroso que ele vai te dar lá no pronto-socorro que você não possa já tomar em casa, né? O médico do pronto-socorro, ele também fica angustiado, né? Porque ele não conhece o caso do paciente, ele quer que o paciente saia de lá sem dor e a gente sabe que enxaqueca não é assim. Você não vai sair de lá sem dor, a crise demora para passar, mesmo depois que a cabeça para de pulsar, de latejar, ainda fica aquela ressaca, aquela cabeça pesada. Então, o paciente vai demorar mesmo, horas às vezes, para se sentir 100% e o médico, né, às vezes não quer liberar, porque a pessoa fala que ainda não está completamente bem. Então, eu entendo esse outro lado também. Mas dentro do possível, ter opções aí para medicar em casa, e nada melhor do que a sua cama, o seu quarto escuro e silencioso para passar uma crise de enxaqueca. Exato. Priscila, que eu deixei aqui também, que eu acho que vale a pena falar para o pessoal, é a questão do abuso. A gente tem até, pela classificação, uma cefaleia secundária é abuso, né, de medicações. O paciente migranoso, muitas vezes ele faz abuso de medicações. Então, eu queria que você explicasse, pessoal, o que é esse abuso, né? Qual que é o tratamento de uma cefaleia que acaba se tornando uma cefaleia por abuso de analgésicos, né? Então, os analgésicos que as pessoas mais abusam, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, fizesse um panorama aí sobre o que é essa cefaleia por abuso de analgésicos, quais os analgésicos fazem abuso, qual é o problema, que é um problema sério essa questão do abuso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso para eles. Tá. O abuso de medicamentos, ele acontece, na verdade, quando o paciente começa a ter uma dor mais frequente, né? E aí, se ele não está em acompanhamento com o neurologista, se ele não está, às vezes, num tratamento preventivo, ele começa a usar realmente os analgésicos comuns de uma forma indiscriminada, né? Então, começa ali como uma coisa meio inocente, sabe? Um Dorflex, uma Neosaldina,
uma dipirona, um Tilenol, só que na hora que ele percebe, ele está usando isso, né, 2, 3 vezes por semana, e em um determinado momento ele já está usando isso todo dia. Então, para vocês terem uma ideia, né, o limite que a gente considera, assim, vamos dizer, né, para abuso, se for um analgésico simples, né, uma dipirona, um paracetamol ou um ácido acetil salicílico, o AS, que a gente não usa mais para dor, mas na classificação existe, 15 comprimidos por mês é o limite para a gente considerar que o paciente está fazendo abuso. Se for já um anti-inflamatório, ou se for um triptano, ou se for a combinação de vários tipos de medicamentos diferentes, mais do que 10 comprimidos por mês já é considerado abuso. E se for opioide, que nem é indicado para o tratamento da enxaqueca, mas o pessoal usa, né? Tramal, codeína, aí também é considerado 10 comprimidos por mês, que nem é para usar para enxaqueca isso. E o que acontece, né? Qual que é o problema do abuso? O abuso, ele é como se fosse uma droga-adição, né? Que o paciente fica viciado. O seu organismo, ele se vicia e cria-se um círculo vicioso em que o paciente toma cada vez mais medicamentos, o organismo sente cada vez mais necessidade, então você tem uma certa dependência realmente física ali daquele analgésico, e o teu organismo é como se ele produzisse mais dor para que você tome mais medicamento. Então você entra ali num círculo vicioso que você não consegue sair. E hoje a gente tem vários estudos já mostrando que o abuso de analgésicos, de medicamentos, enfim, para dor, né, anti-inflamatórios que sejam, ele é o principal fator de risco para cronificar a enxaqueca. Então, aquele paciente que tinha ali, às vezes, 2, 3 crises de enxaqueca por mês, tendo 15, 20 dias de dor de cabeça por mês. E aí, quando você vai, né, tentar entender, né, quando a que ponto chegamos, a gente entende que em algum momento da vida ele começou a usar demais esses analgésicos, esses anti-inflamatórios de uma forma indiscriminada, tá? Então, a gente tem essa regrinha, né, de falar para os pacientes assim, olha, não tome mais do que 2 comprimidos para dor por semana. Independente se você vai tomar, sei lá, uma dipirona e uma neosaldina, um cefalive e um paracetamol, não importa. 2 comprimidos por semana é um númerozinho mágico, assim. Se você está tomando mais do que isso, tem alguma coisa errada. Você está caminhando para abuso. Então, vamos entender o que está acontecendo. Vamos interromper esse ciclo no meio. Vamos botar um tratamento preventivo aí, que é mais vantajoso. Priscila, só uma coisa interessante, né? E eu acho que você deve ter, vamos dizer assim, de certa forma, um problema. Quando esse paciente chega fazendo abuso para você, você precisa tirar essa medicação, porque não se trata a migrânia, por exemplo, com dipirona. Não é um tratamento a dipirona, não é um Dorflex, não é tratamento. E ele vem fazendo abuso. E você precisa tirar essa medicação e entrar com a medicação correta, tanto a preventiva quanto para tratamento das crises. E o que você repara? Os pacientes têm uma certa resistência, eles têm um efeito, vamos dizer assim, de abstinência, rebote, vem uma dor de cabeça mais forte, eles têm medo de tirar. Na tua experiência, o que você percebe com esses pacientes que fazem abuso? É a parte mais difícil do tratamento, tá? Né? Os pacientes, eles têm abstinência sim, tá? E o problema é que é uma abstinência prolongada, que é muito ruim na primeira semana, nos primeiros 10 dias, mas isso pode durar até 3 meses, essa fase de desintoxicação, vamos dizer assim, né? Existem protocolos para isso, então a gente pode usar corticoide, a gente pode usar alguns tipos de neurolépticos também, para tirar o paciente do abuso, para ajudar ele nessa fase, né? Porque não adianta simplesmente eu chegar para o meu paciente e falar assim, olha, você está fazendo abuso, você precisa parar de tomar esses remédios, e aí? Ele vai ficar sentindo dor, né? Não tem como eu deixar. Então, os pacientes, eles sentem sim, a gente tem como fazer uma desintoxicação, um protocolo com desintoxicação, até o próprio bloqueio anestésico, que a gente pode depois falar em um outro momento, é uma opção para ajudar eles passarem por essa fase, né? Mas realmente os pacientes, eles têm uma abstinência. E aí existe um gap ali, um período, vamos dizer assim, né? Que
entre o momento que eu defino que, olha, a partir de hoje você está proibido de tomar esses analgésicos, né? E você vai começar o teu tratamento preventivo, só que a gente sabe que a maioria dos medicamentos preventivos, eles vão fazer efeito depois de 15, 20 dias. Então, essa fase, se você não explica muito bem para o paciente, olha, vai ser difícil realmente, nesses 15, 20 dias você vai estar, né, descoberto, eles desistem. É a hora que o paciente tem para desistir do tratamento, é nessa fase, porque realmente é uma abstinência. Eu falo para os pacientes, é como se você fosse uma pessoa viciada em uma droga, realmente, né? Porque o teu organismo ele vai pedir analgésico e ele vai produzir dor para que você tome mais analgésico. É interessante até da gente ver. Por isso que eu penso muito assim também, que um dos pilares do tratamento da enxaqueca, das dores de cabeça, mas a gente está falando da enxaqueca, é a orientação, né? O seguir corretamente a orientação que foi dada, né? Pelo profissional de saúde, pelo neurologista, o fisioterapeuta que estiver junto, enfim. Um dos pilares eu vejo que é a orientação, porque a partir do momento que você faz tudo, mas você não segue a orientação adequada, você tenta fazer por conta própria, é a hora que vem mais uma crise, é a hora que ele começa a fazer abuso e tudo mais, Sim. né? Eu acho que o paciente, ele se sente muito seguro quando ele entende que você tem um plano para ele. Então, Exato. assim, né, eu estou te prescrevendo isso, esse medicamento por causa disso, disso e disso. Eu acho que ele vai te ajudar né, nesses motivos, mas se não der certo, eu pretendo fazer esse outro caminho. Então, se o paciente entende que você tem um plano dentro da tua cabeça para ele fica mais seguro e estimula ele a voltar, né? Porque tem muitos pacientes, tem colegas, né, que reclamam assim, os pacientes desistem do tratamento e a gente começa e no meio do caminho eles param e não aparecem mais, a gente não sabe o que aconteceu. Mas, na verdade, eu acho que é isso, é ele entender que tudo bem, pode ser que não dê certo mesmo, e a gente tem que testar, né, para entender qual que é a melhor intervenção para cada caso. Mas a gente tem que mostrar para ele que, olha, não, nós temos opções, a gente vai fazer assim, se não der certo a gente tem esse outro caminho. E aí ele vai, né, criando uma confiança no profissional e se sente à vontade, realmente, até para falar, olha, não tô gostando, não tá dando certo, e vamos trocar tudo e vamos ver o que a gente pode fazer. Plano B, né? Sim. Não, tá ótimo. Essas 3 perguntas, pessoal, que eu deixei, esses questionamentos, acho que são os questionamentos mais... os 3, assim, vamos dizer assim, dos mais importantes que a gente precisa conhecer, né? E a Priscila aí deu um show de aula brilhante, né? Eu aprendo muito com ela e vocês também aí aprenderam muito com ela. E nós temos algumas perguntas aqui, a gente tem acho que 10 minutinhos, não sei se vai dar para responder tudo, mas eu vou passar aqui, eu vou começar lá atrás as perguntas e vamos lá. Lá no começo. Peraí. Que eu estou indo ao contrário. Existe algum tratamento baseado em fitoterápicos, Priscila? Existe, tá? Na verdade, existe tratamento baseado em nutracêuticos, né? Com algumas plantas, por exemplo, o Butterbur, que é uma plantinha aqui nos Estados Unidos, tem muito aqui no Brasil, a gente precisa ou importar ou mandar manipular. O Feverfew também, lá nos Estados Unidos, é bem comum, aqui a gente também encontra, mas é um pouquinho mais difícil. E existem tratamentos, por exemplo, com magnésio, né? Tem muita evidência, muito estudo que mostra evidência de magnésio para tratamento de enxaqueca. Que mais? O Tanacetum parthenium é um que também tem bastante evidência. Então, existe sim, existem opções mais naturais para aqueles pacientes que às vezes não podem ou não querem tomar os alopáticos. Perfeito. A Gabriele perguntou sobre a toxina, mas você já acabou respondendo, né? Ela só perguntou em relação ao custo, né? Se você quiser comentar alguma coisa em relação ao custo, Priscila, da toxina. A toxina ainda tem um custo alto, assim. Ela é um medicamento que é caro por natureza, porque envolve uma tecnologia de desenvolvimento realmente bem avançada, né? A gente entende isso. E, infelizmente, a gente não sabe por quê, mas os convênios não cobrem toxina para enxaqueca. Cobrem para outras doenças, mas para enxaqueca, até hoje, o convênio não cobre. Infelizmente, não é um tratamento muito barato, vamos dizer assim. Então, vale a pena realmente para aquele paciente que já tentou outras opções
e acabou não dando certo, e aí fica a toxina aí como uma linha final de tratamento. Uma pergunta aqui interessante: como diferenciar enxaqueca de cefaleia crônica? Enxaqueca pode ser um tipo de cefaleia crônica, né? Cefaleia crônica é um termo mais genérico, né? Quer dizer que é uma dor de cabeça crônica, mas a gente tem vários tipos. A gente pode ter enxaqueca crônica, a gente pode ter a cefaleia do tipo tensional crônica, a gente pode ter a hemicrania contínua, que também é uma cefaleia crônica. O próprio abuso de analgésicos também causa uma cefaleia crônica. Então, na verdade, é pelas características clínicas mesmo, né? E a enxaqueca entra aí como um subtipo, vamos dizer assim, né, de cefaleia crônica. Exercícios aeróbicos no início ou durante a crise é eficaz? Veste Marno. Depende. Essa é uma pergunta bem capciosa, vamos dizer assim. Geralmente os exercícios eles pioram a dor de cabeça, tá? Se você está começando uma crise aí de enxaqueca e você vai fazer uma atividade física, é muito provável que você perceba uma piora da sua dor. Mas de uma forma interessante, tem pacientes que acham que isso melhora a dor de cabeça. E às vezes a gente até fica um pouco, vamos dizer, questiona o diagnóstico quando o paciente fala isso, porque pode ser que não seja enxaqueca, tá? Enxaqueca tem como características mesmo piorar com atividade física. Lurian, qual o tempo médio de tratamento, Priscila? Depende, tá? Mas eu vou colocar um geral aqui para você, entre 6 meses e 2 anos. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa lá atrás. Tem cura ou só tratamento, a gente já falou. Não tem cura, só tratamento. Crise de enxaqueca relacionada ao consumo de álcool. Existe correlação para início de crise? Sim, o álcool é um gatilho bem importante, tá? Tanto as bebidas fermentadas quanto as destiladas, por motivos diferentes, vamos dizer assim, né? As fermentadas têm um tipo de substância, as destiladas têm um outro tipo de substância, mas ambas são gatilho aí para as crises de enxaqueca. Eu tenho um vídeo que tem no meu YouTube, mas para quem quiser, eu falo sobre os gatilhos alimentares e aí eu comento lá da bebida alcoólica também. A atividade física ajuda a espaçar as crises? Isso é bacana. Então, essa é... Por isso que eu falei que é capciosa essa pergunta, né? Porque a atividade física, ela é considerada um tratamento para médio prazo, tá? A questão é que o paciente, ele precisa já estar, vamos dizer assim, um pouco melhor, assim, da crise, ele precisa já estar em tratamento e um pouco mais controlado para que ele consiga manter uma rotina de atividade física. Mas se a gente pensar a médio e longo prazo, a atividade física é fundamental, tá? Para controle de dor. Agora, no momento da crise especificamente, aí se o paciente for fazer atividade física, ele vai perceber uma piora da dor. Priscila, uma pergunta aqui, que duas pessoas perguntaram a mesma coisa. Quando você acha que o paciente com migrânia deve ser encaminhado para a fisioterapia? Quando o neurologista encaminha o paciente com migrânia, especificamente para a fisioterapia, ele vê a necessidade do fisioterapeuta. Eu acho isso legal falar também, porque assim como você tem um neurologista, não é o fisioterapeuta do esporte que vai conseguir atender dor de cabeça. O conhecimento da dor de cabeça, gente, você tem que estudar aquilo, você tem que especializar aquilo. Então, o ortopedista ele não trata migrânia. Um fisioterapeuta do esporte, um fisioterapeuta especializado em quadril e joelho, ele não trata migrânia, certo? Então, não é assim, encaminha para fisioterapia. O neurologista, de preferência, ele vai ter que encaminhar para um fisioterapeuta que ele conheça, que entenda o que ele está fazendo, o que precisa ser feito, o que não dá. Que tem uma formação para isso, né, Samuel? Exatamente. Então, quando você vê, neurologista, vê a necessidade de encaminhar um paciente migrante para fisioterapia. Se for enxaqueca crônica, eu encaminho sempre, tá? Os pacientes com enxaqueca crônica, eles têm uma necessidade de ter a cervical trabalhada sempre, em todos os casos, tá? Pacientes com enxaqueca episódica, né? Aqueles que têm crises um pouco mais esporádicas, a gente examina, né? Palpa a cervical desses pacientes. E aí, quando identifica a presença de pontos gatilhos associados, geralmente esses pacientes costumam ter dor tensional também associada,
Então, se você identifica pontos gatilhos, se você identifica que ele tem alguma alteração postural ou alguma alteração de alinhamento de coluna, eu também encaminho para o fisioterapeuta, tá? Mas assim, o pulo do gato é o paciente enxaquecoso crônico. Esse tem que ir para o fisioterapeuta sempre e tem que ser um fisioterapeuta, né, que entenda o que está fazendo, porque senão ele piora o quadro clínico do paciente, né? Você sabe porque, né, nós temos pacientes em comum aí e realmente os pacientes com enxaqueca crônica, eles têm uma demanda, né, dessa intervenção fisioterápica muito grande. A gente fala que a gente tem que ter uma sensibilidade, trabalhar junto, porque uma coisa errada, já fazendo o que precisa ser feito, você vai com calma, né? Uma coisinha errada que você faz, você dispara uma crise absurda no paciente, né? Por isso que eu falo, tem que estudar. Para você poder trabalhar, tem que estudar. E tem uma demanda reprimida muito, muito grande, viu, Samuel? Se você for pensar assim, olha, no Brasil nós temos aí 30 milhões de pessoas com enxaqueca e 2% delas vão ser enxaquecosos crônicos, né? Então... É legal falar isso, né? Então, ela estava falando da cervical, gente. A cervical ela pode ser um gatilho da migrânia, da migrânia crônica. Então, quando o neurologista ele nota isso no paciente migranoso, ele acaba encaminhando. Pessoal, eu queria agradecer demais. A gente já está quase estourando aí no tempo. Priscila, muito, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço. Aprendo sempre com você. Espero que o pessoal também tenha gostado. Os comentários aqui, o pessoal adorou. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma outra. Tem muitos outros temas para a gente poder falar, né? Outros tipos de dores de cabeça, mas eu sentia que isso era aquela pedrinha no sapato do fisioterapeuta, né? Uhum. Porque tem essas explicações específicas. Então, eu queria te agradecer de coração por ter participado da live. Muito obrigado. Espero que a gente se veja em outras lives. Pessoal, sigam a Priscila, a doutora Priscila Papacídero, no Instagram, tá? E quem ainda também não me segue, está aqui pela primeira vez, Samuel.Lodovich, a gente fala sobre o papel do fisioterapeuta nas cefaleias. Beleza? Bom, gente, me coloco à disposição aí de todos, né, que tiverem aí dúvidas, pode me mandar direct, eu sempre respondo aí, às vezes demora um pouquinho, mas estou à disposição para conversar com vocês aí, a gente depois marca outras lives aí, né, Samuel, para falar um pouquinho sobre outros temas que eu acho que é legal. Dá para fazer 1 milhão de lives aí sobre essa interconexão aí entre a neurologia e a físio, tá bom? Pessoal, então, 15 segundos restantes. Priscila, obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite e a gente se vê numa próxima. Priscila, até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.